você vai iniciar comigo o Desafio da Lei Seca, onde leremos juntos a Lei das Eleições. Eu vou ler com você artigo por artigo. Você sabe como funcionam as eleições? Quais são as regras e procedimentos que regem esse processo tão importante para a democracia? Hoje vamos explorar os artigos 1 ao 6A da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal trarei muitas informações, dicas de como gabaritar a sua prova de eleitoral no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série. Vamos lá? Pegue sua legislação e me acompanhe. Pega essa cabeça, muito bem, vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Lei 9.504/97, artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. Inciso 1. Para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5º. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Artigo 6º. Das coligações. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.
Parágrafo 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Parágrafo 2º. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob nome da coligação. Parágrafo 3º. Na formação de coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. Inciso 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. O inciso 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral. Inciso 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até 3 delegados perante o Juízo Eleitoral, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das federações. Artigo 6A. Aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11A da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Bom, como a gente viu, essa primeira parte da lei trata sobre os sistemas eleitorais. O sistema eleitoral majoritário é aquele por meio do qual considera-se eleito o candidato que obteve a maioria dos votos em uma determinada eleição municipal, estadual ou de âmbito nacional, dividindo-se o sistema majoritário em simples ou absoluto. No sistema majoritário simples, não há possibilidade de realização de segundo turno. Será eleito o candidato a prefeito que obtiver a maioria simples dos votos válidos, isto é, aquele que for mais votado no pleito, excluindo os votos brancos e nulos. Sempre que se possui um município com menos de 200 mil eleitores, adotar-se o princípio majoritário simples. Cuidado com pegadinha, porque é menos de 200 mil eleitores e não menos de 200 mil habitantes, tá? Já no sistema majoritário absoluto, será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos não computados brancos e nulos. Essa mesma regra se aplica às eleições para prefeito e vice nos municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Então será o sistema majoritário absoluto. Já no sistema proporcional, ele é utilizado nas eleições para cargos de deputado federal, deputado estadual,
e vereador e também deputado distrital. Diferentemente do que ocorre no sistema majoritário, nem sempre o candidato mais votado em uma eleição para vereador, por exemplo, vai conseguir se eleger para o cargo. Por quê? Porque depende da análise de outros fatores, como o atingimento de quociente eleitoral pelo partido político ao qual ele está afiliado. E se lançou o candidato, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Lá na Constituição Federal de 88, no artigo 77, ele afirma que a eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. E aqui um ponto de atenção. Com a promulgação da Emenda Constitucional 111 de 2021, o artigo 82 da Constituição foi alterado em relação à data da posse do presidente e do seu vice, passando a ser o dia 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Também em decorrência dessa promulgação dessa emenda, as eleições para os cargos de governador e vice seguem as disposições lá do artigo 77 também, mas também ficou determinado a data da posse desses cargos como sendo o dia 6 de janeiro do ano subsequente. Essas alterações das datas de posse de presidente da República, governador e seus respectivos vices serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026. Os cargos de prefeito e vice-prefeito permanecem com posse em 1º de janeiro. Excepcionalmente para os eleitos para os mandatos do Poder Executivo no ano de 2022, ano passado, a posse ocorreu em 1º de janeiro de 2023. Encerrando-se os mandatos de governador em 6 de janeiro de 2027 e do presidente da República em 5 de janeiro de 2027. Outro ponto importante dessa leitura é saber que as coligações agora são apenas para os cargos majoritários, mas poderão ser formadas federações para os cargos proporcionais. Deixa aqui no comentário desse vídeo se você quer que eu fale sobre as diferenças entre elas, tá? Posso gravar um vídeo para vocês com casos práticos mostrando a diferença entre as coligações e federações, tá? Então vamos lá. O que é que você vai fazer a partir de agora? Tire de 15 a 30 minutos e responda 10 questões filtradas com esses artigos da lei. Acredite, resolver questões é a chave para uma preparação de alto nível e para garantir a sua aprovação nos concursos, tá? É possível que no site de questões que você costuma frequentar, você não encontre sobre todos os pontos dessa lei que a gente acabou de ler, porque a gente teve algumas atualizações legislativas, tá? Então, cuidado para não responder questão desatualizada. E para dar upgrade nessa etapa, se você não tiver, recomendo o meu curso de questões inéditas, especialmente elaboradas para te ajudar a consolidar esse conhecimento adquirido na lei seca. Você terá um banco de questões, 500 questões exclusivas, cuidadosamente selecionadas para abordar cada artigo da lei seca. O curso inclui comentários e explicações detalhadas de cada questão, em vídeo também, tá? Além do PDF. Isso significa que você terá um guia completo para entender os conceitos, fundamentos e aplicações da lei seca, proporcionando uma aprendizagem sólida e eficiente. Não deixe de praticar em quaisquer que seja o lugar o que vimos aqui hoje. Isso é muito importante, porque nessa etapa você vai identificar realmente qual conhecimento você está dominando, o que você precisa aprimorar ao se deparar com os seus erros e dificuldades nas questões, tá? Então você pode revisar depois esses pontos específicos e reforçar esse aprendizado, tá? Então você já sabe que esse passo é chave para você se preparar, ter uma preparação de alto nível. E amanhã a gente se encontra novamente para o segundo dia do desafio, tá? Até lá!